Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no capítulo 6 de Gálatas, o último capítulo dessa carta. Nós vamos estudar primeiramente os versos 1 a 5. Você deve se lembrar que nos últimos programas aprendemos que Paulo, a partir do capítulo 5, demonstrou aos Gálatas e demonstra a nós também que temos dois modos distintos de viver, dois modos incompatíveis até entre si. Ou vivemos segundo a carne, isso é, segundo os nossos instintos egoístas, ou vivemos segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito, usando as próprias palavras de Paulo, é não vivermos mais, mas deixar Cristo viver em nós. Por quê? Ora, porque nós já fomos crucificados com Ele. Você deve se lembrar de Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Um outro ensinamento que faz parte dessa seção prática da carta, que nós destacamos nos últimos dois programas, foi aquele ensinamento relativo às implicações desses dois tipos de vida. Isto é, a situação do cristão que ele enfrenta na sua nova vida. Você deve se lembrar que destacamos o fato de que a Bíblia diz que temos dois combates, dois inimigos, na verdade um combate com dois inimigos. Lutamos contra a carne, a nossa velha natureza, e lutamos em favor de dar liberdade para o Espírito Santo. Lutamos contra a lei, que quer ainda nos dominar. Lutamos para que o Espírito Santo tenha total liberdade, para que ele haja com liberdade em nossas vidas. Contrários à lei e contrários à licenciosidade. Essa é a luta do verdadeiro cristão. Agora, por outro lado, a vida de liberdade que temos em Cristo possibilita esse aparecimento, o surgimento desse segundo adversário. Porque quando o homem está livre, quando o cristão está livre, a tendência ainda é para ter uma vida, então, completamente solta, livre. É a vida sem lei. E esse inimigo nos ataca muito através da nossa antiga natureza. Querido amigo, nós precisamos do controle do Espírito Santo em nós. Só quando deixamos o Espírito Santo nos encher, conforme Paulo fala em Efésios 5,18, podemos perceber em nossas próprias vidas o caráter de Cristo sendo formado e sendo refletido em nosso viver. Quando recebemos a liberdade que Cristo nos concede, devemos colocar essa liberdade, essa novidade de vida, sob o controle do Espírito Santo. Só assim poderemos viver de modo a glorificar a Deus no nosso dia a dia. Por isso, para esses 5 versos iniciais do capítulo 6 de Gálatas, eu sugiro o seguinte título: A verdadeira lei, a lei de Cristo, isto é, a lei do amor. A verdadeira lei é a lei de Cristo, isto é a lei do amor. O novo povo de Deus, os regenerados, nós, os servos de Jesus Cristo, ou ainda a família da fé, ou a comunidade cristã, é o terreno apropriado onde as virtudes ou o fruto do Espírito Santo devem crescer e se desenvolver. Você se lembra dos versículos 13, 14 e 15 do capítulo 5 de Gálatas. Naqueles versos, vimos as recomendações de Paulo para que servíssemos uns aos outros, como Jesus nos serviu. Para que amássemos uns aos outros, como Jesus nos amou. E para que mantivéssemos união, como era a vontade de Jesus para conosco. Pois bem, o que Paulo desenvolve agora, nesse capítulo 6, são os detalhes dessas 3 grandes motivações, desses 3 grandes alvos que todo cristão maduro deve ter: serviço, amor e união. Isso eu e você temos que buscar. Muito bem. O Espírito Santo é quem nos concede poder, capacitação, para que vivamos de modo verdadeiramente cristão. Foi por isso que Paulo pronunciou de modo claro: andai no Espírito. Sim, querido amigo, só pelo Espírito Santo conseguiremos viver esses detalhes que o capítulo 6 vai nos apresentar como a verdadeira conduta cristã. Portanto, diante disso, o desafio que o texto nos apresenta é o seguinte: somente quando praticamos a verdadeira lei, a lei de Cristo, a lei do amor,
estaremos de fato vivendo a vida cristã. Eu repito, somente quando praticamos a verdadeira lei, a lei de Cristo, a lei do amor, estaremos de fato vivendo a vida cristã. E nós vamos encontrar aqui 5 práticas que devem ser desenvolvidas em nossa vida cristã. A primeira prática é tratar os faltosos com duplo cuidado. Versículo 1. Paulo inicia suas recomendações mostrando que a primeira prática a ser desenvolvida é a nossa responsabilidade em auxiliar os irmãos que cometeram alguma falta. Veja que através dessa carta, Paulo admoestou aos Gálatas sobre o perigo das dissensões e o perigo de maltratarmos os outros irmãos. Nesse verso, especificamente, ele enfatiza a responsabilidade de cada um de nós para com os nossos irmãos. Afinal, nós devemos ter esse espírito de servidão. A pessoa espiritual, isso é, aquela que tem o Espírito Santo controlando a sua vida, ele tem o dever de corrigir o irmão que errou. Porém, como fazer? Com brandura. Paulo reconhece a possibilidade de um cristão cair no pecado. Os irmãos espirituais, então, devem procurar resgatar esse faltoso. Mas com que atitudes? Com brandura e com humildade. Sem dúvida, o cuidado para com os irmãos faltosos deve ser uma prática constante nas nossas vidas, pois afinal, nós somos irmãos e somos responsáveis uns pelos outros. Quando um cristão comete faltas e peca, ele não perde a sua relação com Deus. Mas veja bem, ele mantém a sua posição de justificado, porém, ele mesmo se sente culpado, se sente deslocado na família da fé. Ele se sente como um membro do corpo que está ferido, que sofreu uma queda. Por isso, os outros que estão em plena comunhão com o Pai o ajudam a restaurar-se diante do Pai. O verbo corrigio, no original, remete-nos a uma intervenção cirúrgica. Os cristãos que estão andando no Espírito devem restaurar esse membro deslocado. A brandura e a delicadeza, o amor e a simpatia, a amizade e a confiança devem estar presentes, pois esse membro deslocado está muito sensível. E o seu desejo é que ninguém toque nele, para não doer mais ainda. Veja bem, não é isso que acontece com o nosso corpo físico? E é isso que acontece em nossas comunidades cristãs. Porém, temos que restaurar, temos que colocar esse membro novamente no lugar, para que ele possa produzir. Agora, mesmo que isso doa, temos que agir com amor, com longanimidade, com bondade, com benignidade, com mansidão e certamente com domínio próprio. Por quê? Ora, porque só com essas características do fruto do Espírito conseguiremos recolocar esse irmão novamente em condições de ser produtivo e benéfico a si mesmo e ao corpo. Quando agimos assim, restauramos a alegria e a paz desse filho do Pai. Todos podem ser tentados, e por isso mesmo Paulo adverte, faça isso com amor, com humildade, para que você também não caia. Ao invés de tratar os irmãos com arrogância ou vanglória, orgulho, o duplo cuidado é exatamente esse. Temos que ter cuidado para com aquele irmão faltoso, mas temos que ter cuidado conosco também. As tentações estão à porta de todos nós. A vigilância, a prudência e a humildade, até para aprendermos com o erro dos outros, é uma prática sábia, que demonstra um cristianismo maduro. Lembremos sempre da advertência de Paulo. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Querido amigo, é assim que você tem tratado os seus irmãos? A segunda prática é servir uns aos outros conforme a verdadeira lei, a lei de Cristo. Versículo 2. Veja bem, quando os cristãos seguem a lei de Cristo, levam as cargas dos seus irmãos. A pessoa egoísta que não cuida dos irmãos, a si mesmo se engana. Quando Paulo ensinou que o servo de Cristo deve levar as cargas dos outros, ele enfatizou o relacionamento harmonioso que deve caracterizar a comunidade cristã. Durante toda a carta, Paulo lutou com os Gálatas indiretamente contra os judaizantes legalistas, dizendo que
dizendo que não estávamos mais sob a lei. E é verdade. A lei mosaica foi dada para revelar o quão distantes nós estamos dos padrões de Deus. A lei mosaica não tem, então, a mínima possibilidade de nos justificar diante de Deus. Mas aqui, Paulo fala que devemos cumprir a lei de Cristo. Ué, mas que lei é essa? Querido amigo, se não estamos mais debaixo da lei, como é que podemos estar agora cumprindo a lei de Cristo? Que lei é essa? Ora, a lei de Cristo é a lei do amor. Você deve se lembrar de Mateus 22, que nós mencionamos no programa passado, quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento. Jesus resumiu todos os 10 mandamentos, isto é, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus de todas as maneiras e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Na verdade, Jesus sintetizou toda a lei num só mandamento. A lei de Cristo é a lei do amor. Amamos a Deus quando amamos o nosso semelhante. Ao amarmos o nosso próximo, estamos amando a Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, esse é o requisito do Evangelho. E para ter esse amor, que é o primeiro aspecto do fruto do Espírito, somente através do Espírito Santo, agindo livremente em nossas vidas, é que o conseguiremos. Só amaremos capacitados pelo Espírito Santo. O amor divino em nossos corações é que nos fará levar as cargas uns dos outros. Mas afinal, que cargas são essas? E por que ajudar os outros se temos que carregar os nossos próprios fardos, conforme o próprio Paulo diz lá no versículo 5? Nós então temos que entender, temos 2 respostas para dar. Essas cargas são aquelas situações insuportáveis, são aquelas circunstâncias que podem se abater sobre qualquer um de nós. São os problemas, as dificuldades, as tribulações, as fraquezas, as tristezas, enfim, todas as aflições que a vida nos proporciona. O segundo aspecto é que temos que perceber essa necessidade, esse dever de nos ajudar mutuamente, decorre da nossa responsabilidade para com todos os membros do corpo, uma vez que também nós pertencemos ao mesmo corpo. No corpo físico, vemos exatamente essa situação quando um membro sofre e não suporta mais a carga. O que acontece? Os outros membros o auxiliam para que o corpo continue saudável e se desenvolvendo. Embora cada membro tenha a sua própria responsabilidade, isto é, tenha o seu próprio fardo para levar, ele deve auxiliar quando perceber que a carga do outro membro do corpo for pesada demais. Esse é o desafio, mas ao mesmo tempo essa é a bênção de podermos ser úteis para os nossos irmãos. Quando agimos assim, estamos cumprindo a lei de Cristo, estamos cumprindo a lei do amor. A terceira prática que vemos nesse texto está no versículo 3. É a prática de termos uma autoavaliação equilibrada. Nesse ponto das recomendações, parece que Paulo para um pouquinho e percebe que essa ajuda ao membro que caiu, esse suporte ao membro que precisava de auxílio, pode causar o quê? Você já pensou? Pode causar arrogância, orgulho, pode causar soberba ao coração de qualquer cristão, pois o inimigo, você deve se lembrar bem, ataca pela antiga natureza. E então essa jactância, esse orgulho, vem através de uma autovalorização desmedida. Então Paulo para e fala o seguinte: pense um pouquinho, cuidado, para que você, ao ajudar os outros, não pense demais sobre você mesmo. Ele adverte-nos contra o perigo de nos julgar superiores aos outros. Ele nos adverte sobre o perigo do engano. Quando nos avaliamos mais fortes, mais santos, mais consagrados, mais dedicados e compromissados do que os nossos irmãos, nós estamos errados. Paulo diz, pare com isso. Essa não é a maneira certa de pensar. Pense com moderação sobre si mesmo. Tenha e desenvolva o domínio próprio. Deixe o Espírito Santo de dirigir e fazer a avaliação correta. Essa é a advertência e o desafio de Paulo para todos nós. Querido amigo, será que nós estamos dispostos realmente a fazer a oração que Davi fez?
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim orgulho. Vê se há em mim arrogância. Vê se há em mim um sentimento de superioridade contra o meu irmão. E o pedido de Davi, e o pedido nosso deve ser, guia-me pelo caminho eterno. Querido amigo, é bom sempre nos lembrar que estamos indo bem porque Deus tem sido misericordioso e gracioso conosco. Não é e nunca será pelos nossos próprios méritos. Portanto, lembremos que o orgulho precede a queda. A quarta prática é provarmos o nosso valor através das nossas realizações. Versículo 4. Quando nos examinamos segundo a avaliação do Senhor e temos a sua aprovação, aí sim podemos nos alegrar naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas eu sei, um de vocês agora que está me ouvindo deve estar perguntando, é legítimo nos gloriarmos? É correto nos alegrarmos conosco mesmo? É certo nos orgulharmos de nós mesmos? Querido amigo, essa é uma questão muito delicada. Mas o autorreconhecimento é legítimo e correto. A autoavaliação, quando positiva, pode ser motivo de alegria, e isso também é correto. Agora, temos que nos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E ainda mais, nós somos herdeiros, e a nossa morada eterna está sendo preparada. Então, a única base para essa satisfação pessoal é a graça de Deus em nossas vidas. Não pense você que você é tão joinha, tão bom, porque você tem méritos próprios. Não. Quando nos esquecemos de que somos alvos da graça divina, aí caminhamos a passos largos para o orgulho ilegítimo, para a arrogância pecaminosa, para a presunção que menospreza os outros e se esquece da importância de Deus em nossas vidas. Quando esquecemos que tudo o que somos e tudo o que temos foi nos dado graciosamente por Deus, então nos orgulhamos e pecamos. Por isso, para provar o nosso próprio valor, temos que lembrar que é o Espírito Santo em nós que está nos capacitando. Lembremos sempre dessas palavras de Paulo. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, isso é, os demais apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Querido amigo, você já pensou nesse versículo, 1 Coríntios 15:10? Será que Paulo estava se orgulhando de modo pecaminoso? Não, com certeza não. Ele reconhecia a graça de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo ele provou o seu valor trabalhando, servindo, amando os seus irmãos, e ele fez isso de uma forma ainda mais intensa que os demais apóstolos. Todavia ele reconhecia que quem o capacitava para esse tipo de vida era o próprio Senhor. É assim que você se avalia? Finalizando então o nosso programa, a quinta prática está no versículo 5. A quinta prática é nós nos responsabilizarmos pelo nosso próprio desenvolvimento cristão. Devemos fazer a nossa parte e assumir as nossas obrigações como discípulos de Cristo, querido amigo. Quando Paulo mencionou que devemos ajudar os nossos irmãos com suas cargas, ele não negou a responsabilidade de cada um de nós. Cada cristão tem o seu próprio fardo a levar. Agora, então qual é o significado dessa palavra fardo nesse contexto? O fardo é aquele peso mais razoável que temos que carregar no desenvolvimento da nossa vida cristã. Cada um de nós temos responsabilidades a desenvolver. E essas responsabilidades não podem ser compartilhadas com os outros. Lembre-se que cada membro do corpo tem uma função. Deve realizar uma função para o benefício do próprio corpo. Não há possibilidade de evitarmos as nossas responsabilidades pessoais. Não há lugar para preguiçosos no corpo de Cristo. No caso do nosso corpo físico, não é verdade que vamos ao médico quando um dos nossos órgãos está preguiçoso? Ou o fígado, ou os rins, o intestino está preguiçoso e aí nós vamos ao médico?
Vamos ao médico porque o funcionamento daquele órgão não está correto no seu funcionamento. Precisamos de um remédio para que ele volte a funcionar corretamente. Assim também ocorre conosco espiritualmente. Temos funções e tarefas a realizar e essas tarefas são os nossos próprios fardos que temos que levar. Para isso temos recurso do domínio próprio, que é produzido pelo Espírito Santo com a nossa participação. Mas também podemos contar com o nosso Senhor, que troca o nosso fardo pelo seu fardo, que é leve. Querido amigo, essa é a bênção de cumprirmos a lei de Cristo. Ele está sempre a nosso favor. É assim que você tem vivido? Lembre-se, o Senhor está sempre conosco para nos ajudar. É só confiar. Eu espero que você, capacitado pelo Espírito Santo, cumpra a lei de Cristo, a lei do amor. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.